Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Momento Best-Seller comigo, Arnaldo Neto, autor de 20 best-sellers, e Alexandro, meu amigo Ale, autor de alguns livros, inclusive esse best-seller, Como Fazer o LinkedIn Vender Seu Peixe no Automático. Queridão, obrigado pela presença. Prazer, obrigado, Arnaldo. Em breve mergulharemos peixe, viu? No seu livro Boa. E na sua carreira. Mas antes, você que está assistindo, por favor, se inscreve no canal, segue a gente, compartilha com os amigos. E caso você queira, como eu e Ali, ser best-seller, clique aqui que nosso curso está te esperando. Queridão, bora mergulhar? Bora? Então, cara, olha só. Olha para esse livro, olha para o LinkedIn. Fico imaginando você no passado, antes de conhecer essa rede maravilhosa, fazendo selfie para fazer vídeo no Instagram, pensando em gerar 5 stories por hora. Como é que foi a virada de chave? Foi isso? Você não aguentava mais ter que seguir ali os paradigmas do Instagram e gerar conteúdo pra caramba e descobriu esse universo maravilhoso do LinkedIn? Foi uma dor sua, mas uma percepção tua de mercado? O que te motivou a mergulhar no LinkedIn? Boa pergunta, Arnaldo. Foi uma combinação de coisas. Primeiro, eu atribuo a minha incompetência com o Instagram. Gastei uma boa grana no período da pandemia. Só para colocar contexto, na época eu era professor de MBA, e aí quando veio a pandemia a gente começou a dar aula online. E aí, Arnaldo, o que aconteceu? Começou a aparecer para mim aqueles anúncios no Instagram e no Facebook de jovens falando, arrasta pra cima, aqui é a minha Porsche, a minha Ferrari. Aí eu e outros colegas professores, a gente na época até falou, não é possível que a gente é tão incompetente que a gente também não consegue um pedacinho deles, né? E adivinha o que nós descobrimos, Arnaldo? Fomos incompetentes e ainda estamos aprendendo. Só que eu já fazia mentoria de carreira para ex-alunos meus de MBA, principalmente pessoal de engenharia, muitos. E aí o que começou a acontecer no meio da pandemia? Eles desenvolviam, aceleravam a carreira sob a minha orientação. Aí começaram a demandar outras coisas para mim. Professor, eu cresci o máximo que eu podia nessa empresa. O senhor me ajuda a mudar de empresa? Eu falei, claro, eu dou aula para gerente de RH e diretor de RH, a gente traça um plano. Aí eles, mas eu preciso arrumar meu LinkedIn, professor. E Arnaldo, e todo mundo, agora eu tenho que confessar, o meu LinkedIn era muito básico. Era um LinkedIn que era um currículo estático que estava lá, de professor. E aí, que é a maioria, né? Que é a maioria dos brasileiros. E aí, veja, Arnaldo, os boletos para pagar dos anúncios que eu fazia não dava resultado todo mês vindo os boletos. Na pandemia, veio a demanda, como que eu vou falar não? Na hora eu pensei nos boletos, falei, ajudo. E para estudar LinkedIn no Brasil? Dificuldade de material, tal, consegui materiais fora do Brasil, estudei. Primeiro, me transformei no LinkedIn e depois ajudei vários mentorandos meus. Então eu fiz um pouco de incompetência na outra rede, a dor, a necessidade, tive que me virar. Parabéns, querido. E vamos lá. Eu vou aqui ser bem caricato, tá? Se eu fechar o olho e pensar em Instagram, eu penso na pessoa na praia falando assim, oi gente, tô aqui. Se eu fecho o olho e penso no LinkedIn, eu penso no cara de gravata aqui de lado com aquela foto corporativa clássica. Eu acho que você é um cara que no LinkedIn conseguiu misturar um pouco desses mundos, porque você, claro, segue as diretrizes do LinkedIn por ser uma rede um pouco mais escrita, não tanto íntima, digamos assim, em termos de momentos do cotidiano, como o que você está comendo, o que você está malhando. Mas, por outro lado, você consegue no próprio LinkedIn também colocar um pouco de humanidade, que é a tua personalidade. Isso sempre foi a tua ideia desde o começo? Eu vou me diferenciar por conseguir no LinkedIn colocar um pouco mais de humanidade? Ou foi algo que você foi percebendo ao longo do caminho? Boa pergunta. Eu fui percebendo ao longo do caminho. Por quê? Porque no começo eu era aquele cara, foto assim, professor. Como é que é a foto? Faz de novo aí. Assim, horrível. Professor de gravata ainda. Eu cheguei a dar aula de gravata no MBA. Você imagina um litoral dando aula de gravata, Recife cara. dando aula de gravata, Florianópolis dando aula de gravata. Eu era esse cara. E aí, eu costumo falar pra todo mundo, as minhas postagens no LinkedIn eram tão chatas, Arnaldo, mas tão chatas, que nem eu conseguia ler até o final, você acredita? Aí o que acontece? Eu comecei a ver que mal e mal eu mesmo estava engajando em outros colegas professores tão chatos ou mais chatos que eu. Gente fina, amigãos, mas conteúdo chato. E o LinkedIn é uma rede de mais de 2 décadas, do início dos anos 2000. LinkedIn era muito sisudo. Principalmente de 10 anos para cá, já começou esse movimento antes da pandemia, Arnaldo, de 10 anos para cá, o LinkedIn vem ficando um pouquinho mais humanizado.
Algumas pessoas passam no ponto, mas ele está ficando um pouquinho mais humanizado. Então nós estamos aproveitando, não necessariamente uma postagem despojada, o que eu estou comendo, o que eu estou comprando, mas um pouco dos meus bastidores que levam a eu ter um resultado diferente. Exemplo, se fazer atividade física me ajuda no meu foco, na minha concentração, não tem problema nenhum eu postar que eu tô correndo na praia ou que eu tô fazendo crossfit. E você acha que o consumidor desse conteúdo, por ver esse conteúdo, já vai associar isso, ou você precisa no texto fazer esse link minimamente? É importante você fazer o link, porque, de novo, esse consumidor, em sua maioria, ainda tá com aquele LinkedIn sisudo, entendeu? Então ele tosse um pouco o nariz. Ok. Ele, poxa, mas o que tem a ver um cara na academia, um cara correndo na praia? Eu moro na praia. Então eu faço vídeos na praia, eu moro 2 quadras da praia, lógico que eu vou fazer vídeo na praia. Só que, o que nós estamos fazendo? Eu e outros profissionais que trabalham com isso no LinkedIn. A gente está notando que, desde o conteúdo sendo humanizado, mas que link com a carreira e com o teu diferencial na carreira, faz sentido e se diferencia. Uma das coisas que é muito importante, eu falo para todo mundo, Arnaldo, não basta você ter um perfil bem preenchido no LinkedIn. É só uma presença digital. Ok. Na maior rede profissional social do mundo. Você precisa ser referência na sua área. E aí você tem vários tipos de estratégias para você se demonstrar como referência na sua área. Essa combinação de autoridade e humanidade que você acabou de descrever também é o diferencial que faz seu livro vender tanto. Como é que você colocou isso no livro, e também se tem outras estratégias que você acha que ajudam o teu livro a vender tanto, mesmo após o best-seller. Faz sentido essa que você falou, principalmente na introdução, e no capítulo 1 eu começo falando assim, a sua trava no LinkedIn não vem do LinkedIn, vem de você. O LinkedIn, aqui entre nós, é apertar botão. É você entender quais botões apertar e por quê, mas é apertar botão. Então uma pessoa que ela não sabe falar dos diferenciais do serviço dela, ou dela como profissional, ela não sabe falar aqui num pitch de elevador, ela também não vai saber falar no LinkedIn, Arnaldo. Então isso é uma das coisas que eu deixo bem claro no meu livro, ok? Agora, tem 4 diferenciais muito contundentes que fazem o meu livro vender toda semana, Arnaldo. Eu estava vendo os dados aqui com o pessoal ainda há pouco, toda semana. E eu vou citar esses 4 diferenciais. O primeiro, lógico, é a nossa comunidade, uma comunidade coesa, participativa e inspiradora. Arnaldo, eu falo para você, eu aprendo toda semana na comunidade. Obrigado. E eu adoro. Eu preciso aprender. Várias coisas nos retroalimentam. Eu falo, eu me sinto mais jovem, já sou tiozão, não vamos falar de idade, mas eu me sinto mais jovem quando eu aprendi isso aqui, aprendi aquilo ali. Então isso é ótimo. Então o primeiro ponto é a comunidade. O segundo ponto que faz o livro vender toda semana, no meio de um monte de livro de LinkedIn, é o nome dele. Não é o título não é técnico. Lê de novo pra gente. Como fazer o LinkedIn vender o seu peixe no automático. Qual foi o estudo que eu fiz e a comunidade e você me apoiaram muito? Eu pesquisei tanto em português quanto em inglês, tem dezenas de livros e livros bons de LinkedIn, viu, gente? Livros bons. Mas a grande maioria, o foco do título é no processo e não na promessa, Arnaldo. E aí, depois de umas 2 sessões, eu já estava amadurecendo que tinha que ser diferente, mas eu não sabia o que era diferente. E aí eu aprendo muito quando você responde outros colegas lá. E aí um dia você explicou da promessa, as 4 partes da promessa e tal. Eu falei, caramba, eu preciso ter um título diferente. Então a segunda coisa é ter um título diferente. Terceiro, eu tenho uma capa que eu adorei. Gente, quando você entra na Amazon, não tem, eu não achei, pode ser até que agora tenha, dependendo de quando a pessoa está assistindo esse vídeo, mas até quando eu fui lançar eu não achei nem em português nem em inglês nenhum livro que fale do LinkedIn com um animal na capa. Nenhum tipo de animal. Já vi em outras temáticas, não no LinkedIn. E aí juntou tudo. E aí, na nossa comunidade, nós temos o serviço do capista. Eu usei e abusei. Claro. E até hoje eu recebo o quê? Feedbacks. Nossa, a sua capa é diferente. A sua capa chamou atenção. Aí, chama atenção a capa, chama atenção o título. Você vê que é um conjunto de coisas. E a última coisa, Arnaldo, que é a 4ª coisa, é o meu próprio LinkedIn. Então, uma semana depois que foi o lançamento do meu livro, esperei passar uma semana inteira. Uma semana depois, eu fiz até hoje, só uma postagem no meu LinkedIn. Essa postagem já teve mais de 50 comentários no LinkedIn e quase todo dia tem venda. Parabéns, querido. É muito legal porque, assim, você falou algo interessante, né? No LinkedIn você basicamente aperta botão, e óbvio que você estudou LinkedIn,
mas por trás disso tem também conhecimento de comunicação, né? Vejo que você aí deve ser um fã de Dale Carnegie. Sim. Tem na tua obra também, no teu repertório, conhecimento de vendas. Então vamos lá. Pouco, tô aprimorando. Não, tem. Imagina que nessa estante aqui, ela vai ser só sua durante um momento. E você vai colocar nessa estante o seu livro, junto com outros livros de outros autores que te inspiraram na tua obra, na tua carreira. Quem você coloca aí do teu lado? Eu coloco ao meu lado o Sean Acor, o cara que escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ah, legal. Uma coisa que me marcou muito nesse por que livro... que eu te perguntava? Exato, me marcou muito. Eu venho de família de classe média baixa, só para contextualizar. A gente vai entrar nisso. Ah, então tá bom, não, mas só um Claro. spoiler. Nunca passei nenhuma dificuldade, nada, mas nunca me sobrou nada. E eu me lembro dos meus pais muito trabalhadores sempre falando o seguinte: ó, você tem que estudar muito, trabalhar muito, e aí você vai ter sucesso, e aí você vai ser feliz. Quando eu li a primeira vez o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o Sean Acor, ele desconstrói isso quando ele fala: a felicidade precede o sucesso. Primeiro você tem que estar bem com você mesmo, não importa onde você esteja e nem quem você esteja. E esse estar bem com você mesmo vai te ajudar, vai te dar forças, vai te dar motivação, aquilo que você acha, para fazer aquilo que você tem que fazer. E aí você fazendo isso consistentemente, você aumenta as chances de ter o que cada um conceitua como sucesso. Dale Carnegie tem um conceito particular de sucesso. E eu colocaria ele. Para mim, eu já li umas 2 vezes esse livro e sempre retoco, é um livro que eu adoro. Ele fala fácil. Só para contextualizar, o Sean Acor, ele também é de classe média baixa e ele nunca acreditou que ele poderia entrar em Harvard. Ele até fala que a primeira vez que ele foi no refeitório de Harvard, ele achou que ele estava em Hogwarts. Ele fala, cara, que louco eu tô aqui. E ele descobriu que muita gente que estava lá dentro não estava feliz. Por isso que ele falou, a felicidade precede o sucesso, no contrário. E aí hoje ele é um dos maiores consultores do mundo sobre uma empresa feliz com funcionários felizes. Ele foi um dos percussores nesse tema. Vai dar mais resultado, mais dinheiro. Sem dúvida. Não tem uma menor dúvida disso. Só que falar isso hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. É exatamente. Lógico. Mas, cara, é interessante trazer aqui um pouquinho dos bastidores. A gente estava conversando um pouquinho, né, nos bastidores antes, até porque a resenha aqui, ela flui. Eu estava comentando que quando alguém me pergunta assim, qual é o segredo do seu sucesso? Eu tenho que falar um pouco dos meus privilégios. Não tem como, né, tirar isso, os colégios que eu estudei, curso de inglês, tempo para poder pensar no que eu queria fazer sem ter a pressão de botar dinheiro em casa. E aí me perguntaram, nessa conversa, quem foi o melhor comunicador que eu já entrevistei. Bom, não tinha te entrevistado ainda. E eu falei, eu falei do Rick Chester, porque ele era um cara que ele tinha lugar de fala com todo mundo, porque esse cara de fato é um self-made man que veio de um lugar de pouquíssimo privilégio ou nenhum. Verdade. E chegou onde chegou. Como você falou, você tem uma origem mais simples, mais humilde, sim, não passou dificuldade, mas claro que não teve tantos privilégios assim. Naquele momento, as tuas referências de eu consigo, já vi que vieram um pouco da família, imagino que o Sean também, por ter sido um cara com história parecida, te inspirou. Quais foram as outras motivações, sejam pessoas, ídolos familiares, ou até conceitos que te ajudaram a acreditar que você podia hoje ser um professor internacional com tanto sucesso? Então, uma coisa que eu aprendi com meu pai desde pequeno, meus pais são muito simples, mas eles têm muitos valores. Então, um dos valores que eu aprendi com meu pai é, se outra pessoa pode fazer, você também pode. Isso, repetidamente, desde criança eu ouço. Mas isso não é trivial não, tá? Porque muita gente fala, se alguém faz, já tomaram a minha vaga, eu não consigo. Eu sei. Escassez versus abundância. Exato. Agora veja, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm o primeiro grau incompleto. Uau. E o meu pai falava, se alguém pode fazer, você também pode. Agora, você pode ter mais dificuldade ou mais facilidade, isso não importa, mas também pode. Então, eu me lembro o que acontece. Aí eu sempre estudei colégio público, fiz a faculdade de ciência da computação no século passado, no milênio passado. Você imagina uma pessoa introvertida fazendo ciência da computação em Santos, no milênio passado. Não, pra mim o mais estranho dessa frase é você falar que era introvertido. Era mesmo? Sim, sim, horrível. Uau. A minha apresentação de TCC, só pra você ter uma ideia, Arnaldo, tava os professores e só tava o meu grupo, que eram 3 pessoas mais introvertidas do que eu. Tinha um colega meu que ele tinha dificuldade de falar com o pai e com a mãe em casa. Uau. Aí você imagina. E aí eles falaram, não, Alexandre, você é o melhor cara para apresentar, ou seja, eu era o menos pior. No final, esses colegas bateram palma, os professores não entenderam, aí eu tive que falar, acabou a apresentação do TCC, só pra você ter ideia. Dali eu percebi, ferrou, the house is falling down, la maison le tombe. Se eu precisar da comunicação para botar pão em casa, e aí eu fui estudar. Mas o que você tava falando Não, peraí, eu preciso investir nisso. Foi estudar, sim, você hoje é um ótimo comunicador. Fala um pouquinho dos insumos que você utilizou, cursos, livros, mentores.
Depois de fazer ciência da computação, as coisas aconteceram muito rápido em São Paulo para mim. Em 3 semestres eu passei de estagiário a coordenador de suporte, em 3 semestres. E com 24, 25 anos eu já liderava dezenas de pessoas, só que eu vi que a minha carreira estagnou entre 25 e 28 anos, estagnou mesmo, estagnou. Não era ansiedade, eu não andava mais, eu estava ali, parece que era um platô que eu tinha atingido. Qual era o platô? Aquilo que me trouxe até aquele lugar não era o que ia me levar para ser gerente. O que eu precisava? Melhorar minha liderança e minha comunicação. Eu, um cara que foi formado por professores de matemática da década de 70, eu era um cara muito hard e muito introvertido. Jura? Fiz 5 cursos de coaching. Uau. 5, sendo um cara de exatas. Eu não conheço outros, eu não conheço. De exatas, e assim, para continuar na área de exatas, eu não conheço. Que fez 5 cursos de coaching. E fora dezenas de livros, muito TED Talk que não acaba mais. Quantos TED Talks eu assisti? Olha, tem alguns do próprio Sean, e isso me tornou uma pessoa melhor. Mas teve uma virada de chave que uma vez eu fiz uma reunião, que foi a que causou fazer todos esses cursos. Eu não estava sendo mais promovido, e aí o que acontece? E a minha liderança não era liderança, era chefe, não era líder, 24, 25 anos. E aí tive uma reunião de chamada de KPI, de indicadores com o meu time que estava ruim, e por causa do jeito que eu conduzia a reunião, uma funcionária que eu estimava muito, excelente funcionária nossa, ela saiu chorando na reunião. Caramba. Arnaldo, a gente tinha uma sala de reunião no meio de um salão com baia baixa, com dezenas de pessoas. Quando ela sai chorando, ela atravessa aquele salão e vai no banheiro, o silêncio, todo mundo fica em silêncio, aí parece um filme, todo mundo vira a cabeça e olha procurando o culpado. Quem estava na cabeceira da mesa na sala? Alexandro. E aquele silêncio muito barulhento, tipo assim, que monstro. Sim, sim. Que cara é esse? Nossa, ela é um doce, trabalhadeira, esforçada. Aí daí eu falei, meu, não vai... Antes de ir pra casa, eu passei já numa livraria. Nunca me esqueço disso aí. Passei na Cultura, em São Paulo, já procurando livro. E lembra de algum que você comprou nessa época? Deixa eu ver. Eu lembro do Poder da Ação, mas o principal foi os do Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Dá pra ver que você... Não, foi o principal, porque daí... Antes de se falar de comunicação não violenta, eu ajustei a minha comunicação e veja, gente, é um livro de décadas e décadas. Já falava de comunicação não violenta sem usar esse termo. Não tinha esse termo. Aí veio o Marshall Rosenberg. Exatamente. E aí eu não sabia discordar. Eu não sabia. Toda vez que eu ia discordar de alguém, isso sendo gerente, diretor, estagiário, eu tinha problema. E você falou que você não era líder e era chefe. Eu adoro essa distinção. Mas eu queria saber como é que você distingue, se é que você consegue explicar pra galera assim, o que é um líder, o que é um chefe, como é que você percebe se o cara é um ou outro? Pra mim, o chefe é aquela pessoa que manda, ela tem um crachá. É o cargo dela. Ela tem um cargo acima do crachá, ela manda. E o chefe, às vezes, ele é admirado ou não. Ok. Todo líder é admirado. Todo líder é admirado. E o líder bom pra mim é o líder dentro de casa, é o líder na família, é o líder no trabalho. É a mesma pessoa. É pelo exemplo. Então é muito difícil eu chegar e falar, Arnaldo, você é do meu time. Olha só, a gente precisa fazer isso assim e assado. Eu estou comunicando, beleza. Só que as minhas atitudes depõem contra. Aí você fala, pô, mas o Alexandro fala A, mas na prática ele faz B. Faz o que eu falo ou não faz o que eu faço? Então, para mim, o maior exemplo do líder é o líder ser uma referência, um exemplo. Isso é genuíno. Então, quando eu comecei a melhorar a minha comunicação, quando eu comecei a ter mais empatia, e o principal para mim, esse dia eu fiz uma postagem até no LinkedIn, para mim até hoje o que falta não é mais curso de oratória, a questão não é curso de oratória, porque daí é um buraco mais embaixo e eu tenho algumas opiniões contraditórias, são cursos de escutatória. Ok. Porque assim, cada um de nós tem uma personalidade diferente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal de filhos, o Arthur de 13 anos e a Júlia de 10. Cada um tem pontos fortes e pontos fracos. E o Einstein já falava isso há décadas. Todo mundo pode ser um gênio, mas se você for julgar a capacidade de um peixe subir numa árvore, Houston have a problem. E aí, não adianta dar curso de oratória para todo mundo, porque você não sabe qual é a causa. A pessoa ter dificuldade de falar é sintoma. Qual é a causa? Ela é introvertida, ela tem alguma questão na infância dela que machucou isso e não foi resolvido. Até hoje não adianta estudar técnica. Agora, a escutatória. Então, para mim, um líder, além de ser exemplo, ele sabe ouvir. Ele sabe fazer perguntas. Eu falo, um líder bom faz perguntas inteligentes. Você que está na dúvida ainda se você é um chefe ou um líder, coloca uma câmera na sala e veja como as pessoas se comportam quando você sai dela.
Se elas seguem sua liderança é porque você é um líder inspirador. Se elas fazem tudo o contrário é porque você é um chefe chato. Fica a dica aí. Queridão, Perfeito. Eu quero te perguntar mais algumas coisas, mas sei que você também trouxe algumas perguntas pra mim. Queria te dar agora esse espaço aí. Fica à vontade, o que você quiser saber. Tô na área. Arnaldo, você vai ser pai. Você já é pai da Aurora. Quanto tempo para ela nascer? Vai nascer em julho, a Gabi torce pra ser dia 22 de julho. A Gabi tem uma conexão com o universo muito direta, então se ela fala que é isso, eu acho que vai ser mesmo. É isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Arnaldo, que é uma coisa que primeiro eu pensei para mim. Eu falei, deixa eu fazer isso pro Arnaldo. Arnaldo, você tá andando na rua e você encontra uma lâmpada. E é uma lâmpada de gênio. Sabe aquelas lâmpadas de gênio? Só que aí você vai, passa a mão e sai o gênio. Só que esse gênio é um gênio diferente. O que ele possibilita é você escolher habilidades que você pode falar que uma pessoa vai ter, ganhar. Se você pudesse escolher 3 habilidades que, na tua opinião, a Aurora deveria ter, quais 3 habilidades seriam? Cara, Ale, essa pergunta é muito importante, porque assim, eu acho que quando a Aurora nascer, eu vou ter uma condição financeira que meu pai não tinha quando eu nasci. Melhor. E olha que eu sou de uma família já privilegiada. Eu, como pai de menina, cara, eu quero proteger, cuidar, mas ao mesmo tempo, cara, eu nasci num bairro do Rio, de Santa Teresa, um bairro super simples, jogava futebol na rua com todo mundo. E então, esse equilíbrio entre proteger a minha filha, prover, dar tudo de melhor, mas permitir que ela tenha acesso ao mundo, entender que o mundo é plural, diverso. Putz, cara, essa é uma preocupação que não tá assim sendo... Não me faz perder o sono, mas é algo pro qual eu tô muito atento, assim. Então as habilidades talvez seriam... ela ter essa empatia de entender os privilégios que ela tem e que esses privilégios trazem para ela responsabilidades, né? Quando me perguntam assim, pô, o que te faz ser tão motivado para trabalhar? Pô, você tem uma família que tem uma condição, não faria tanta diferença se você não trabalhasse assim. Cara, eu preciso honrar meu privilégio, cara. E dar acesso para outras pessoas. Então eu queria que ela tivesse essa noção também, muito. Óbvio, queria que ela tivesse muita saúde. E quero muito que ela seja ativa, porém não bagunceira. Sabe esse equilíbrio? Eu quero que ela goste de esporte, eu quero que ela goste de ir pra rua, de ficar ao ar livre, mas que seja obediente. Esse gênio aí vai ter um trabalho, mas acho que eu fui bem. Mas disso que eu falei, eu confesso que a primeira coisa que eu te falei é que mais me chama a atenção, assim. Como é que eu dou tudo de melhor, sem privar ela de ter uma vida real e permitir que ela entenda os privilégios que ela tem e que o mundo é plural e que esses privilégios vêm com responsabilidades. Isso é uma coisa que eu conto com a tua ajuda aí pra conseguir equalizar. Tô aprendendo todo dia, não tem curso pra ser pai e mãe. Obrigado. A gente aprende todo dia. Obrigado pela pergunta, todo querido. dia. Maravilha. Queridão, vamos lá. Voltando ao holofote pra você, eu queria te perguntar o seguinte. Você foi um cara que já, antes do best-seller pela sua comunicação, já teve resultado. Imagino que depois ainda mais. Só pra criar contexto aqui, pra quem tá vendo aqui, é muito comum após o best-seller a pessoa ter resultado. Quando eu falo resultado, é no próprio negócio por causa da autoridade. Mas o Alê, antes de ser best-seller, por já comunicar que estava escrevendo um livro, isso já deu para ele resultado. Então fala pra gente como é que você fez para ter resultado antes do best-seller e após o best-seller, como que os resultados foram maiores ainda. Polêmica. E se eu falar que você mentiu pra mim? Posso falar que você mentiu pra mim? Poxa, na frente de todo mundo aqui. O Arnaldo mentiu pra mim, porque você falou, você prometeu um determinado faturamento depois de se tornar best-seller. Eu consegui o faturamento antes de me tornar best-seller. E assim, você sabe, você aprova, eu não fazia pitch na comunidade, eu comentava. Porque eu entrava para aprender, meu livro já era para ter saído antes, etc. Eu tava revisando, não era para revisar, etc. Aí eu fui vendo, fui comentando, entrei em contato, 2, 3, está andando. Então, primeiramente, assim, eu acho que nesse caso do livro, tem tudo a ver com a comunidade e tem um pouco de sorte. Eu não posso negar um pouco de sorte, de estar no lugar certo na hora certa. Claro. Eu estava na comunidade certa e que tinha demanda por sorte, por aquilo que eu estou trabalhando. Talvez se eu tivesse num outro terreno, não daria tanto resultado. Mas é aquilo que eu falo, é uma comunidade muito coesa e muito inteligente, muito antenada. Veja, Arnaldo, no Brasil, nós somos menos de 100 milhões de usuários e nós somos a segunda nação no mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos.
E apenas 1% desses 90 milhões de usuários faz publicação periódica no LinkedIn. Todos os mentorandos meus e todos que são da comunidade estão dentro desses 1%. Você vê como é um pessoal acima da média. Aí, voltando à tua pergunta, então, primeiro, eu só comuniquei na comunidade normal, sem fazer pitch de venda. A demanda, a comunidade, ela gera negócios. Sim. É uma cadeia muito poderosa de pessoas muito interessantes e sedentas por serviços profissionais. Não qualquer tipo de serviço também, isso que é legal, né? Isso é uma coisa. No dia do lançamento, e tem uma coisa que foi muito legal. Todo o teu time, você tá de parabéns, e eu me lembro que a Cami sugeriu assim para mim, 3 de março, carnaval, beleza? Ela sugeriu, eu não pensei um minuto, Arnaldo. Eu falei, Cami, você tá falando, tá falado, bora, não estresse. E você acha que por ser um dia, em teoria, patinho feio, teve menos concorrência e isso alavancou? Possivelmente. Ok. Mas assim, eu confio no processo totalmente. Isso. Sabe por quê, Arnaldo? O que acontece? Eu já cometi erro comprando outros serviços, Alexandro, erro meu. Ok. E eu também já fui ludibriado. As duas coisas. Eu também não vou me fazer nem de vítima, nem de bandido. Mas você e o teu time são de verdade. Não é que eu tô falando isso aqui pra você, eu falo pra todo mundo. Vocês são de verdade. E desde o primeiro encontro que eu tive, eu já notei isso. Até porque já errei bastante. Por isso que eu aprendi. E quando você, o Adriano, a Cami, qualquer um do teu time, o Massinho, ele, qualquer um, pô, Alexandre, melhor por aqui, pô, Alexandre, melhor por ali, cara, eu facilito a vida, velho. Falo, eles não vão querer dar uma sugestão. Não, e é impressionante como tem pessoas que pagam dinheiro caro pra contratar um expert e não deixam o cara trabalhar. Mas deixa eu te falar, eu já cometi esse erro. Por isso, eu Alexandre, então eu tenho que fazer a minha meia-culpa. Claro. Mas enfim, aí respondendo a tua pergunta, então antes foi só de eu comunicar e aí a gente já começou a andar várias, foram quase 10 mentorias antes de lançar o livro. Incrível. Quase 10. Aí veio o lançamento 3 de março. No dia do lançamento, estourou em venda em 3 horas. Em 3 horas, 3 categorias, aquele negócio todo. E eu não divulguei para mais ninguém. Só que muita gente que estava comprando, que ainda não tinha falado comigo, pediu mais mentorias, reuniões, e convite para palestra, um monte de coisa. Passado alguns dias depois, até hoje eu estou fazendo proposta e estou fechando negócio, mais quase 10 mentorias em menos de um mês. Então, aquilo que você prometeu foi antes, já passou, mas tem uma coisa que eu falo que é intangível. Isso é um tangível, lógico, e é importante, claro, números. Claro. Todos nós temos boleto, é muito importante, mas tem o intangível. E o intangível tem que eu linko com a frustração de quem usou a outra rede social e por incompetência não teve resultado. E aí eu falo, poxa, caramba, será que se eu tivesse aqui junto com o Arnaldo antes, eu já teria outro tipo de resultado antes? Porque eu quero ainda ajudar muita pessoa com o LinkedIn. O Brasil tem uma demanda gigante para a gente ajudar no LinkedIn. Sim. Principalmente, Arnaldo, uma coisa que eu defendo muito é satisfação e realização profissional. Tem uma pesquisa da Época Negócios que ela fala do ano passado, 60% dos profissionais estão insatisfeitos com o seu trabalho. O LinkedIn pode ser sua ferramenta para você se sentir melhor. Tem uma outra pesquisa da Você RH, também recente, também do ano passado, que ela fala o seguinte: 88% dos profissionais com ensino superior estão numa função que não é compatível com a sua formação. A pessoa está olhando para o LinkedIn, que também é como uma fonte de divulgar o trabalho, ganhar mais dinheiro, mas é uma fonte para você encontrar algo que você ama fazer. A fonte. Exato. E só para finalizar esse ponto que eu sou um defensor da satisfação do trabalho pelo LinkedIn como ferramenta para isso, saiu uma pesquisa agora em dezembro, há poucos meses, num site chamado NSC Total, saiu, que pesquisou 400 mil recém-formados, Arnaldo, 400 mil. Só 10% estão trabalhando na área de formação. E recém-formado é uma categoria até 2 anos de formado. Sim. Fala, gente, não é alguma coisa errada, tem muita coisa errada. E aí, de novo, se essa pessoa... Aí, primeiro, ela tem que entender qual é o propósito dela. Também tem nesse meio, aí nessa salada, aí nessa sopa, gente que ainda não encontrou o seu propósito. Também tem. Agora, se ela já definiu o propósito dela, o LinkedIn é uma ferramenta para ela encontrar a satisfação profissional que está faltando para ela. Acho que talvez esse seja o pulo que falta dar para a galera entrar no LinkedIn. Não só uma fonte de networking, também é. Sim. Negócio também é. Dinheiro também é. Felicidade, propósito, pertencimento. Ali, acho que esse é um ótimo gancho para a gente chegar no momento mais definitivo da nossa conversa. Mas antes, queria que você olhasse aqui para nossa audiência nessa câmera aqui. Espaço agora é teu. Pode cantar, dançar, dar cambalhota, passar uma mensagem.
e, sobretudo, deixar aí o seu recado final para sua audiência aí com o que você queira falar nesse momento. Eu tenho um recado que ele é muito interessante e eu entendo até que ele é contemporâneo. O LinkedIn é movimento, vida é movimento, a carreira é movimento. Se você não for escrever a sua história agora, e se você não for contar a sua história agora, alguém vai contar dela no seu lugar. Então aproveita. A gente nunca teve uma época tão furtífera para contar a sua história. E aproveite que essa é a melhor comunidade que eu conheço para você contar a sua história. Obrigado por isso, Alê. Se você quiser, como Alê e como eu, também entrar para a comunidade e virar best-seller, clica aqui que estamos esperando. Se você gostou desse vídeo, quer conhecer novas histórias como a do Alê inspiradoras, se inscreve aqui, compartilha com a galera, curte, por favor. E mais uma vez vou te falar, ser best-seller como o Alê não é opção, é obrigação. Porque como ele, vai dar acesso a mais pessoas, a uma história que pode salvar vidas. A dele, a sua também. Te espero, obrigado, até a próxima. Alê, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Tamo junto, até a próxima. Obrigado.